Amigos e amigas da TV Serra dos Brindes, Guanambi, Bahia. Hoje o programa Frente a Frente é comigo, Dan Teixeira. E o nosso entrevistado é sensacional. Nada mais, nada menos do que o professor Dumas. Dan Teixeira. Quem é o professor Dumas? Um baiano arretado, erradicado em Goiânia, no estado de Goiás. É filósofo, é mestre de filosofia política, com especialização em sociologia. Professor, prazer tê-lo por aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Fique à vontade. Bom dia a todos os telespectadores, telespectadoras da TV Serra dos Brindes. Para mim, professor Dumas, é uma satisfação estar aqui e participar desse programa Frente a Frente, nada mais, nada menos do que na companhia do alegre e competente Dan Teixeira. Muito obrigada pelo convite e estou aqui a serviço. O professor é baiano, mas já está no estado de Goiás há mais de 20 anos, né? Atualmente, quais são as suas atribuições lá no estado de Goiás? Bom, então, com muita alegria, eu estou em Goiás já há 30 anos, na verdade. Fui professor, catedrático da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás por 20 anos. Saí agora em 2019. E no momento eu sou superintendente de igualdade racial na Secretaria de Direitos Humanos do município. Também sou presidente da Fundação João Mangabeira, que é uma fundação dedicada à pesquisa sobre questões sociais, e professor de colégios privados na cidade. Muito bem, professor. Qual a análise da situação atual que o senhor faria, diante da sua percepção mais aguçada? Dan Teixeira, a análise ela não é uma das melhores no momento, nem para o Brasil e nem para o mundo. É óbvio que países da Europa, Israel, a própria América do Norte estão à frente do Brasil. E a análise que nós faremos do Brasil não se trata de ser de esquerda ou de direita, nem de amar ou odiar o presidente, o Jair Bolsonaro. Correto. Mas é uma análise difícil por quê? Por conta do início da pandemia, o presidente não ter atuado como se deveria, ele não ter tomado as providências cabíveis e, sobretudo, ele ter ignorado aquele momento em que várias pessoas, sobretudo na Itália, estavam morrendo em série. Então, o presidente tinha que, naquele momento, chamar para si a responsabilidade, uma vez que ele foi eleito para representar e defender vidas, e ter feito consórcio com outros países, acompanhar as decisões de outros países e, naquele momento, ele ter encomendado vacina. Porque para uma epidemia é notório, é óbvio que tem que ter um antídoto. E ele tinha que ter antecipado a busca por esse antídoto e ele não fez. E nós estamos pagando não só com vidas, mas sobretudo com lockdown, com uma série de restrições que poderia ter sido amenizada hoje. Diante desta realidade aí, desses fatos todos, quais lições tirar disso, professor? Primeira coisa, telespectadores, telespectadoras, Dan Teixeira, é lembrar que o universo, ele tem um criador. Os primeiros filósofos, aqueles que racionalizaram o surgimento do universo, eu estou falando de muitos anos antes de Cristo, como é o caso do Tales de Mileto. Ele foi o primeiro homem a dizer que tinha um elemento que criou tudo. E esse elemento não foi o homem, nem foi a mulher. Se não foi o homem, não foi a mulher, é um outro ser. Então a primeira lição é dizer, o universo tem um comando e eu preciso buscar entender que comando é esse. Por que estou dizendo isso como uma questão de lição? É que em nome do acúmulo do capitalismo, muitos homens e mulheres que estão no comando da sociedade, parece que não existe um ser superior. Sim. Parece que ele ou ela é quem fala de tudo, tudo passa pelo crivo desse homem, dessa mulher. E não é assim. Nós temos que obedecer a outro ser superior. Essa é a primeira lição, respeito ao sagrado. Segunda lição, o homem brasileiro, a mulher no Brasil, assimilamos uma cultura norte-americana, até europeia, de certa forma,
e que nós nos isolamos em nós mesmos. Então as pessoas, nós vamos conhecer vários casos em que os filhos chegam em casa, entram no seu quarto e levam o mundo dele. Depois da cibernética, o acesso fácil às mídias sociais, o celular passou a ser o mundo de muitas pessoas. A segunda lição, então, é essa: as pessoas não estão sabendo viver com elas mesmas. Pode observar que no período da pandemia, a agressão doméstica, a violência doméstica aumentou, problemas neuróticos, as pessoas depressivas. Por quê? Porque elas não estão acostumadas à convivência, mas ao isolamento de si próprio. O homem é o seu próprio labirinto e ele não está sabendo lidar com essa situação. Então é a segunda lição. A terceira lição é: nós temos que repensar a vida na Terra. São essas 3 lições que eu aponto. Muito bem, professor. No contexto político, né, você acha que estamos na direção certa? Os nossos representantes estão agindo corretamente ou estão deixando a desejar? Tem muito que aprender e ser feito ainda. Dan Teixeira, nós não podemos ser adeptas do pior melhor. Sim. Tudo que um homem sensato, uma mulher sensata deseja é que os políticos acertem. Só que aí nós temos um problema. Qual é ele? A visão tradicionalista do político. Quem é o homem e a mulher que geralmente sobe ao poder no Brasil? É o que tem dinheiro e é o que tem um nome tradicional. Geralmente são esses homens. Dinheiro não é um meio para ser político. Tradição também não. Política é ciência. Então, se eu quero um bom médico, uma boa médica, eu quero aquele que estudou, que pesquisou e fez seu curso de formação bem preparado. Assim eu quero um advogado, assim eu quero um professor. Ninguém manda seu filho para uma escola em que o professor ou professora não tenha conhecimentos adequados. Política é a mesma coisa, não foge a essa regra. O político é um homem ou uma mulher que estuda também, porque ela é ciência. E aí o problema é, quando você tem um momento pandêmico, como é o caso, o político não sabe o que fazer. E aí ele começa medidas muito baseadas no achismo. É o que na ciência chamamos de senso comum. Ele acha que isso é melhor. Achar e ser é um abismo de diferença. Quando se trata de vidas, que é o caso, muito mais grave a situação. Então, o político, a gente vê que ele está tentando acertar. Mas, muitos políticos estão presos ao presidente da República. E aí, se o presidente não manda dinheiro para o município, para o estado, ele não sabe o que fazer, a não ser mandar o povo para dentro de casa. E mesmo assim, os estados não tiveram condição de conter o povo dentro de casa por um fator cultural. Nós somos um povo de movimento. Nós somos um povo em um país tropical. Nós somos um povo de ir e vir, essa liberdade. Sim. Então não se tira isso com leis. Isso se tira com formação, com educação e fazendo o povo pensar a gravidade do momento. Então, eu diria assim, tentando acertar eles estão, mas não estão fazendo a coisa adequada. Por isso, mortes, muitas mortes. E o que pode ser melhorado diante disso, professor? Bom, primeiro, eu sempre digo que o Estado e o governo federal deveria fazer era criar um grupo entre psicólogos, infectologistas, biomédicos, médicos e o próprio político, no caso o secretário estadual de saúde ou municipal, e todos os dias, em 24 horas, não só formar e informar a população, como enviar para eles regras de convivência, dizer o que está acontecendo de fato. E primeiro você evita os fake news, ou seja, as mentiras pela internet, porque o governo, ele tem um grupo seleto, especializado e que nós temos confiança no que eles vão dizer. Então não precisa escutar nada além daquilo que é oficial. Isso é a primeira coisa que podia ser melhorado. Segunda coisa, o Brasil precisa, como outros países, encarar o problema da pandemia como um problema de massas, não de grupos. Correto. E às vezes eles tratam muito, quem é grupo de risco? Não existe grupo de risco, todo mundo está em risco. Agora, há pessoas que vão morrer mais rápido, há pessoas que infectadas não vão morrer. Eu tenho, na minha família, um caso que meu primo foi entubado 2 vezes e não morreu. Olha só. Ele está vivo. Outras pessoas nem sequer tiveram a chance de ser entubadas, morreram. Correto.
Então não é um vírus que atua de forma padronizada, porque isso tem a ver com a anatomia humana. Então tem a ver com imunidade, tem a ver com resistência corpórea. Então eles precisam tratar isso como um grupo, uma questão de série. Pegou, corre risco de morrer. Então nós temos que atuar de forma que todas as pessoas sejam vacinadas e não por ideia de grupos. Que esse é, talvez na minha concepção, é o pior equívoco dos governantes. É quando começaram a vacinação pelo grupo acima dos 80 anos. Por que isso é talvez o maior equívoco? Eu não estou falando em erro, eles não erraram, porque todos têm o direito, como já disse, de serem vacinados. Equivocados. Por que equivocados? Pelo contexto sociopolítico e econômico do mundo. O que mantém Guanambi uma cidade ativa, produtiva, desenvolvida? Economia. Quem é que gera economia? Homens e mulheres que estão inseridos no mercado de trabalho. Aquela que todos os dias sai de casa e vai para uma fábrica, para a empresa, para a escola. Então, não vejo razão para começar a vacinar quem está dentro de casa, mas deveria vacinar quem está no mercado de trabalho. Professor Dumas, e quais seriam as consequências disso? Você poderia não ter lockdown, e se tivesse, ele seria reduzido. Você poderia estar fazendo um controle do isolamento social num outro formato, porque as pessoas que estavam, de fato, de frente, eles já estão vacinados. E por que, então, professor, que as pessoas de 80 anos foi quem mais morreram? Porque quem estava na rua levou o vírus lá para casa. Foi por isso que eles morreram. Por isso que é um equívoco a análise, o formato como o político brasileiro fez a vacinação. A condução foi precipitada. Foi precipitada, inverteram. Invertida. Que é um problema do político brasileiro. Geralmente ele inverte as coisas. Mesmo sendo tudo prioridade nesse momento de pandemia, nos trouxe um choque de realidades. Nos colocou assim em situação de igualdade. Somos todos frágeis, somos todos iguais. Diante dessa realidade, desse choque, o professor acredita na melhora do ser humano? Daqui para frente, seremos melhores, seremos mais acolhedores, mais solidários, mais sensíveis uns com as situações dos outros? Dan Teixeira, eu costumo dizer que muito conhecimento de Deus nos aproxima. Pouco conhecimento dele nos afasta. Quando o Brasil é um país que politicamente não se investe no professor, na professora e não se investe na educação. Correto. Eles vão dizer, olha, mas nós investimos na educação 13%, 20% do PIB local. Tá, investiu. Eu só preciso saber onde, porque no professor não foi, na professora não foi. Isso, para responder a tua pergunta, passa pela formação educacional de um povo. Então, se eu tenho um professor que trabalha de manhã, trabalha de tarde, e às vezes ele trabalha à noite, eu te pergunto, ele descansa que hora? Não. Ele pesquisa que hora? Não tem tempo hábil. Portanto, está aí o problema. A nossa população é carente de conhecimento. Uma coisa, telespectador, é dizer que a população é ignorante. Não é. A população não é ignorante. Por que ela não é? Porque a escola está aí, mas ela não tem acesso ao verdadeiro conhecimento, porque politicamente engessaram a atividade do professor. Então, nosso povo desconhece regras por isso. Nosso povo não obedece, não é porque ele é ignorante, é bruto. É porque ele não foi, o Estado, o município, a federação, não dá a ele a oportunidade de pensar, de estudar. Depois ele quer castigar. Um pai e uma mãe que não educa o filho, a filha, não tem o direito de castigá-lo. Porque a este filho, esta filha, não comete os erros por querer, mas ele comete por ignorar as consequências. Assim, igualmente, a sociedade. O cidadão que não é educado é culpa do governo do Estado, é culpa do prefeito, da Câmara de Vereadores, de todos esses homens e mulheres que recebem os nossos salários, nós trabalhamos para pagá-los, e eles, em contrapartida, não devolvem à sociedade aquilo que é de direito, conhecer.
Então, o que eu espero quando você me pergunta? É que a população precisou passar por esse sofrimento, ou passar por ele, para poder entender que existe uma vida. E que essa vida existe limites, existe regras, e que nós precisamos obedecer. Segundo, nós precisamos ser mais humanos uns com os outros. Faltou isso na humanidade. Não é? Vocês estão vendo políticos furando fila. Vocês estão vendo pessoas da polícia furando fila. Nós vemos lá em Belo Horizonte empresários vacinando-se, eles e políticos, numa garagem. Isso mostra a arrogância, a petulância dessas pessoas. E eles não têm conhecimento, eles têm dinheiro. Ter dinheiro não significa riqueza. Tá? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Então, esse é um grande problema da sociedade. É ser humano. É pensar no outro, na outra. É aprender a dividir, compartilhar. Então, é isso que eu estou esperando nesse momento pós-pandemia. Como é que nós vamos agir? Porque erramos até agora. Correto. Vivemos de uma forma muito agressiva uns com os outros. Nós estamos em um país, Dan Teixeira, que por ano se assassina mais de 60 mil pessoas. Como que um político pode dizer que ama esse país? Como ele pode dizer que ele está preocupado com um país que matar virou uma coisa normal? Matar não é normal, matar não é cultural. Então isso não pode ser política, isso pode ser qualquer coisa menos política como ciência. Então espero uma reavaliação do modo de vida das pessoas. Que haja mais empatia daqui para frente, Exatamente, né, mais empatia, mais amor. Que o trabalho não seja para escravizar o outro, que a pessoa saia de casa e queira ir para a empresa, porque o seu patrão, sua patroa, é humano com ele. Não é um relaxado, mas não é um explorador, né? Que ele trabalhe gostando de trabalhar, né? Porque aí ele vai gerar renda, ele vai pagar os impostos também feliz, porque os impostos retornam como segurança, uma saúde de qualidade. Como que você está num país que você morre na fila de hospital? Então, que política é essa que a pessoa permite o seu co-cidadão, aquele que paga o salário dele, morrer porque faltou um leito de hospital? Isso só no Brasil, infelizmente só no Brasil. Então, gente, nós precisamos mudar essa concepção. E você, telespectador, telespectadora, não se vota por amor. Você não tem que amar alguém para votar. Você tem que entender se ele tem um projeto para as vidas de todo mundo. É o projeto dele, não é o gostar dele. Ah, vou votar porque é meu primo. Não se vota em primo, se vota em quem é político. Entendeu? Que meu primo vai fazer outras coisas que ele goste, mas a política não é para qualquer homem, para qualquer mulher. É para quem está pronto, é para quem está pronto, é para quem tem projeto de vida. Às vezes, nós precisamos tomar essas atitudes para mudar o cenário do Brasil, porque é catastrófico. Não se espera coisas boas se assim continuarmos nos comportando, viu, Dan Teixeira? Os impactos são terríveis, principalmente na economia. O senhor, com a sua percepção aguçada, detalhada, vê perspectivas de melhoras na economia a médio e longo prazo, professor? A curto e médio, não. A longo prazo, sim. Eu costumo dizer que o Brasil precisa democratizar a economia. O que significa democratizar a economia? É injusto. Eu, Dumas, produzo o lixo na minha casa, mas eu mesmo quero cuidar dele, porque fede, porque isso, porque aquilo. Quem é que vai cuidar desse lixo que eu produzi? O chamado gari, aquele que vai recolher. Quem de nós, quando o caminhão passa na minha rua recolhendo o lixo que eu produzi, gostaria de fazer aquele serviço? Certamente ninguém. Por que ele tem que ganhar menos do que eu? Se ele faz o pior serviço, aquele serviço que eu não quero fazer, por que ele tem que ganhar menos? O meu filho, a minha filha, pode estudar numa escola privada, por exemplo. O filho daquele que limpa o meu lixo não pode, porque eu pago mal para ele. Então isso não é justiça social. Eu vou gerar cada vez mais pessoas descontentes. Então o impacto da pandemia na economia se dá porque nós estamos em um país que não é justo socialmente com aquele que trabalha, com aquela que trabalha. O Papa Francisco, que é um ótimo Papa,
Mas para ele ser um ótimo papa, ele precisou ter um professor, uma professora. Sim. O juiz da minha cidade, da comarca da minha cidade, é um ótimo juiz. Ele precisou do professor, da professora. Quem ganha mais, o juiz ou o professor, a professora? Democratizar a economia é isso. É fazer jus ao trabalho do outro. Dumas, você quer que um gari que não estudou de jeito nenhum ganhe tanto quanto você? Tanto quanto não sei se é justo, porque eu estudei e ele não. Mas ele precisa ter um salário digno, é isso que eu estou exigindo. Correto. Dignidade é isso, democratizar é isso. Ah, mas o juiz, eu fiz isso, eu sou júri popular e fiz uma conversando com o juiz. Por que o senhor tem que ganhar tanto e eu não? Foi porque eu estudei muito. Quem te disse que eu estudei pouco? Pronto. Onde está escrito que eu estudei pouco? Que você entrou numa universidade, eu também. Concorri tanto quanto você. Muito bem. Então não existe esse negócio que alguém estudou muito. Ah, ele é médico, estudou muito. Todo mundo que entrou na universidade, do pedagogo ao médico, estudou muito. Concorreu? Então é uma questão de concepção cultural, de que há profissões mais importantes. Não existe. Todas as profissões são importantes, senão nós não precisávamos delas. Corretíssimo. Então, democratizar. Os impactos estão aí. Um país pobre, em que, se vocês conversam com o prefeito, ele sabe que 73% do PIB de Guanambi vai para o governo federal. Então, não existe essa do governo federal dizer que ele não tem dinheiro. Até porque nós sabemos, é denúncia, bem agora, que ele gastou 2 milhões e 300 nas férias dele em tempo de pandemia. Então tem o dinheiro, e o dinheiro precisa voltar para Guanambi, para que o prefeito, com a Câmara de Vereadores, cuidem da população. Então, esse é um impacto maior. É a pobreza que o governo federal provoca nos municípios. Então, daqui, sei lá, 10 anos, é possível, eu não sou economista, é óbvio, mas eu sou um que estudo muito sobre economia. Na universidade, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, trabalhei vários anos com curso de economia, filosofia da administração, a disciplina que trabalhei. Então, eu sempre estudo economia, porque me preocupa, porque nós estamos em um país, Dan Teixeira, que você passa pelo ensino fundamental, primeira fase, o ensino fundamental, segunda fase, ou ensino médio, você nunca estudou economia. Aí chega na universidade, você escolhe um curso de economia, coisa que você nunca estudou na vida. E economia é uma questão de educação. Então, deveria estar na grade curricular das escolas brasileiras, introdução à economia. Porque eu sempre digo, o brasileiro não educado economicamente, ou ele é gastalista, ou ele é carnecista. Ele gasta todo o dinheiro, ele não planeja porque não tem essa expertise, ou ele paga carnê todos os dias. Ele gasta tudo. Então, precisa educação. E possivelmente, às vezes eu faço essa especulação, que nós não temos a introdução à economia já no ensino fundamental, primeira, segunda fase, exatamente para que o povo não aprenda a gastar. E aí ele gasta, sobretudo com a ideia de compra a prazo, a ideia do cartão, não sou contra. Só estou dizendo, as pessoas não têm dinheiro porque não planejam suas finanças. Né? Eu lembro que uma vez eu fazia um curso com o pessoal do Sebrae, e na pesquisa nós descobrimos o quê? Qual é o país que tem o povo mais empreendedor no mundo? O Brasil. Isso, gente, isso é regra. O Brasil é o povo mais empreendedor do mundo, mas é o povo que mais quebra suas próprias empresas. Por quê? Porque eles não entendem de capital de giro, eles não entendem de fluxo de caixa, eles acham que teve a empresa, como fazem também com as instituições públicas, pega dinheiro a qualquer hora, no final do mês ele faz a retirada, mas não desconta o que ele pegou durante o mês. Sim. Não tem empresa que se sustente. Então, entender economia, telespectadoras, é fundamental. E aí, esses impactos vão durar por um tempo, infelizmente. E aí vai ficar esse assistencialismo de sempre e as pessoas nunca se emancipam economicamente. Só para fortalecer o que foi dito, a educação financeira realmente tinha que ter início lá atrás. Mas bem na introdução. O menino entrou na escola, ele já tinha que ter educação financeira. Ele tinha que ter, é necessário.
Eu espero muito que haja políticos que queiram mudar a nossa grade curricular para que nós tenhamos um país digno, porque essa corrupção política gera os bandidos, Sim. os traficantes, gera essa pobreza, essa gente muito pobre, que aí, olha, um homem, uma mulher que tem filhos, que tem filhas, e vê eles passarem fome, ele vira bicho, ele vai buscar comida onde tiver, não tem saída. Programa Frente a Frente, hoje comigo, Dan Teixeira, recebendo aqui o professor Dumas, sabe as palavras. Professor, finalzinho de programa, finalzinho de bate-papo, algo de mais interessante que o senhor quer acrescentar? Fique à vontade. Pedir a vocês, telespectadores de Guanambi e região, respeitem as regras do lockdown, porque são vidas. Pedir a vocês que pensem na hora de sair sem necessidade. Vamos preservar a vida, que é o bem maior. Eu sempre digo, não tem sentido viver e viver de qualquer jeito. Então é fundamental, mesmo discordando, é um momento difícil, mas esse momento vai passar. Mas ele só passará se você fazer a sua parte. Não adianta a Câmara de Vereadores, o prefeito, o jornalista, fazer o pedido, falar de... Nós já temos tragédia demais. Não precisa de mais ninguém aumentando as nossas dores. Então vamos respeitar as regras de isolamento social, é importante para a vida de todos nós. Viu? E eu agradeço a você também pela oportunidade, aqui a direção da TV Serra dos Brindes, né? Um momento importante, e é missão nossa, estudar, pesquisar, e informar. Mas informar, é missão nossa. Obrigadão, professor, bom retorno a Goiânia. Boa Obrigado. viagem. Deus te abençoe, foi um prazer. Obrigado, Dan Teixeira, foi muito bom, rico, gostei. Esse bate-papo é interessante e é importante que nós mesmos comecemos a praticar aquilo que pensamos. Isso. É por aí. Tá Obrigado, bom? professor. Valeu, telespectador. Gente, é isso, é o que tínhamos de importante para hoje. Programa Frente a Frente com o professor Dumas. TV Serra dos Brindes, Guanambi, Bahia. Indo sempre além. Até o próximo encontro.